Salve, paz e bem! Nosso curso de teologia a partir dos passos da igreja. Damos mais um passo. Estamos no livro Didaqué, a primeira obra da patrística. Começamos a falar da catequese, que são os ensinamentos primeiros, que são os dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Ainda na obra da Didaqué, vamos entrar agora nas instruções litúrgicas. Volto a dizer, estamos datados aqui do ano 90. Não sabemos o seu autor, mas nos traz muito conhecimento. Quanto ao batismo, procedam assim. Depois de dita todas essas coisas, ou seja, depois de ter dado a catequese, depois de ter feito e mostrado o caminho da vida e o caminho da morte, então é necessário, antes do batismo, era necessário uma catequese. Batize em água corrente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça em água quente. Água corrente, ou seja, rio, ou se não, uma outra água. Na falta de uma de outra, derrame 3 vezes a água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então já temos aqui a imersão, né? Ou a aspersão, no caso. Podia se mergulhar, ou também poderia ser colocado um pouco de 3 águas, dependendo da situação, sobre a cabeça. Molhar a cabeça 3 vezes da pessoa, ele é fundamental, faz parte do batismo. Antes do batismo, tanto aquele que batiza como aquele que vai ser batizado deve fazer jejum. Ai, meu Deus do céu, jejuar para os meus que vou batizar. Os jejuns devem ser feitos no 4º dia e no dia da preparação. Daqui nasce a quarta-feira. A quarta-feira como dia já de penitência e de oração e de jejum. Se a comunidade judaica ou outros faziam jejum no 2º e 5º dia, a comunidade primitiva fará no 4º dia. Aqui se diz, nota rodapé, que essa instrução de batismo teria sido somente para pessoas adultas. E ainda não se fala de batismo de crianças, embora não se deixa claro. Não rezem como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou no seu evangelho. Rezem assim. Presta atenção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa a nossa dívida, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Rezem assim 3 vezes ao dia. Prestou atenção? Essa versão do Pai Nosso é o que nós chamamos da versão dos protestantes. O protestante reza esta versão, que não é bíblica. Porque Deus é o poder e a glória para sempre. Isso não está na Bíblia. Isso está na Didaqué. A versão do Pai Nosso, rezado pelos protestantes, está na versão da Didaqué, não na versão bíblica. Mateus não tem esse tipo de linguagem, a dívida, os devedores, inclusive o final da oração. Esse foi o batismo. Comunidade primitiva de Didaqué sobre a Eucaristia. Olha que interessante. Celebre a Eucaristia deste modo. Digam primeiro sobre o cálice. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da tua vinha, do teu servo Davi, que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Depois, sobre o pão partido. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da tua vida e do conhecimento que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Depois, do mesmo modo como este pão partido tinha sido semeado nas colinas e depois recolhido para se tornar um, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra do teu reino, porque tu é a glória. Ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor, porque sobre isso o Senhor disse, não deem coisas santas aos cães. Nós, na liturgia da missa do padre, na Igreja Católica, na hora das oferendas, o padre pega o pão, pega o cálice
e também faz uma oração semelhante a essa, não é igual, com o passar do tempo ela modifica. Ele faz uma oração de bênção, pega o pão, pega o cálice, nós te agradecemos, Senhor, pelo pão, recebemos vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que para nós se tornar pão da vida. Isto faz parte já daqui, ó. Embora a oração seja um pouco diferente, mas a prática, a essência é a mesma. E olha que interessante, depois de saciados, depois de ter comungado a Eucaristia, ele tem uma oração. Eu não vou ler essa oração não, gente. Tem uma oração aqui até bonita, e termina com Maranatá, ou seja, vem Senhor Jesus. Uma oração não muito grande, pequena, para ser feita depois da comunhão. Aqui no caso, esses 2 capítulos, nós trabalhamos aqui sobre esses capítulos, né? 7, começamos no 7, 8, 9 e 10, são instruções sobre a prática litúrgica. E a obra termina, a terceira parte, como deve ser então a vida comunitária. E aí caminha-se para o final da obra. Ele fala assim: aquele que ensina fervoroso e expuser a doutrina, outra doutrina, não lhe dê atenção. Se alguém vier até vocês para anunciar e não falar, ou falar diferente do que foi dito agora, não preste atenção. Já percebe que no início da comunidade primitiva é o que vamos chamar de falsos profetas. Já também no tempo apostólico, dos apóstolos já tinha isso. São Paulo exortava. E ainda, também na patrística, aparece muito isso. O discernimento para saber quem vem de Deus e quem não vem de Deus. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. Aqui, gente. Aqueles que usam o evangelho para poder enriquecer-se é falso profeta. Não coloquem à prova nem julguem um profeta que em tudo fala sob inspiração, pois todo pecado será perdoado, mas esse não será perdoado. Se alguém fala inspirado, ok. Agora, se esse está usando o evangelho para poder estar recebendo, cuidado. Diz aqui, ele deverá ficar mais que um dia. Ele não deverá ficar mais que um dia. E se for necessário, mais outro. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. Essas pessoas, os pregadores, missionários, que vão para poder o quê? Simplesmente usufruir, comer e beber da comunidade. Já havia uma preocupação disto, tá bom? Todo profeta que sob inspiração manda preparar a mesa, não deve comer dela. Caso contrário, trata-se de um falso profeta. Por isso eu tenho que hospedar, ao mesmo tempo tenho que ter discernimento. Ainda hoje, gente, nem todo mundo que fala em nome de Deus é de Deus. Há muito comércio em nome de Deus. Sim, temos lá as vendas e muitas coisas, o próprio curso aqui está sendo vendido para você, mas o objetivo aqui não é simplesmente o financeiro. Cuidado, tenha discernimento nesse sentido. Todo verdadeiro profeta que queira estabelecer-se entre vocês é digno do seu alimento. Por isso, tome os primeiros frutos de todos os produtos da vinha e da eira, dos bois, das ovelhas, e os dê para os profetas. É o que será para nós o dízimo. A primeira colheita, dê para o profeta. Pois eles são os sumos sacerdotes de você. Gente, sumo sacerdote no mundo judaico é muito importante. Os profetas, aqui não existe ainda a palavra presbíteros ainda, não está ainda em hierarquia como nós temos hoje definido na hierarquia católica. Mas já se fala aqui de uma sustentabilidade àqueles que anunciam. Agora, cuidado, se eles ficam muito tempo ou não ajudam a comunidade, é um falso profeta. Mas se ele fica entre vocês, ele mora entre vocês, sim, deem os primeiros frutos da colheita para este. Se não tiver esses profetas, dê aos pobres. No domingo, reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer.
depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de vocês seja puro. Ainda hoje, participar do sacrifício da missa, ter um coração puro, você que não se confessa há tanto tempo, está na hora, a igreja nos pede ao menos uma vez por ano. Aquele que está de briga com seu companheiro não poderá juntar-se a vocês antes de ser reconciliado, para que o sacrifício que vocês ofereçam não seja profanado. E ainda aqui vai dizendo: escolham para vocês bispos e diáconos dignos do Senhor. Devem ser mansos, homens mansos, despreendidos do dinheiro, verazes e provados, porque eles também exercem para vocês o ministério dos profetas e dos mestres. Então, a didaqué, primeiro, a catequese, 2 caminhos, bem do mal. Ele dá uma instrução litúrgica, batismo e eucaristia, de modo especial, os primeiros sacramentos da igreja. E depois ele fala um pouco da vida comunitária, como deve ser, quem deve acolher, como devemos praticar. E por fim, o último capítulo, o capítulo 16, ele fala da perseverança até o fim. E ele comenta sobre a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus e os sinais que precederão o fim do mundo. Olha só, gente. Nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se transformará em ódio. Crescendo a injustiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do ano. Então, toda a criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos, por aquele que os outros amaldiçoam. Então aparecerão sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura no céu. Depois, o sinal do toque da trombeta. E, em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Ressurreição, sim, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo verá o Senhor vindo sobre as nuvens do céu. Meus irmãos, me senti na igreja agora, na pregação. Isso aqui é uma visão da segunda vinda de Cristo. Nós estamos vendo esse tempo. Isto já aconteceu em tempos passados? Sim. Nós estamos vivendo sinais dos tempos? Sim. Que já aconteceram? Sim. Só que o que aconteceu no passado foram sinais do tempo, só que a vida dele não aconteceu. Podemos hoje estar vivendo os sinais dos tempos e ele não vir. Ou ele pode vir. Os sinais se repetem ao longo da geração humana. Os sinais do tempo. Não quer dizer que ele vai vir, mas os sinais estão aí. O que está dizendo aqui é muito forte, muito sério para nós. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se transformará em ódio. A injustiça vai crescer. Estamos vendo tudo isso. Por isso, então, prepare o seu coração. Não tenha medo. Reze. Tenha fé em Deus. Continuamos depois do nosso curso mais profundamente. Essa foi a nossa obra de Didaqué. Um grande abraço.